Olá, minha gente. Eu sou o professor Rinaldo Beltrão e vamos começar mais uma aula de matemática para estudantes do oitavo ano. O tema da aula de hoje, grandezas diretamente proporcionais. Mas para você não ficar assustado e ir embora da minha aula, pegue primeiro o seu caderno e sua caneta aí, não esqueça. E a gente vai começar a aula falando de pizza, que eu acho que todo mundo gosta, né? Então, vê bem, a gente agora, há um tempo atrás, lá em casa, a gente resolveu fazer uma pizza caseira, tá? E para isso a gente foi pegar alguns ingredientes na internet. Eu vou até colocar aqui, porque quem quiser fazer já pode começar a preparar, né? Então, ó, 4 copos de farinha de trigo, 2 colheres de sopa de óleo, 1 colher de café de sal, 1 colher de café de açúcar, 1 litro de água morna e 2 tablets de fermento de pão. E aí a gente fez a pizza, ficou gostosa. Eu sei que eu sou meio suspeito para falar, mas ela ficou gostosa, tá certo? E a gente lá comeu. Agora imagine se eu convidar vocês para ir comerem uma pizza dessa lá em casa, certo? Será que uma pizza só vai ser suficiente? Claro que não, né? Eu vou ter que fazer mais pizzas. Agora imagine, para eu fazer mais pizzas, será que se eu aumentar só aqui nos ingredientes, vamos ver aqui na tela, se eu aumentar só a colher de café de sal, em vez de botar botar 20 colheres de café de sal, será que vai ficar a pizza? Eu vou conseguir fazer lá 3, 4 pizzas para você comer comigo na minha casa? Não, né? De jeito nenhum. Para poder a gente fazer as pizzas, né, 2, 3 ou 4 pizzas, e a gente continuar a ter o mesmo sabor, ela ser gostosa, a gente se divertir, eu vou precisar aumentar os ingredientes usando a mesma proporcionalidade. Então, em vez de fazer uma pizza, se eu quiser fazer 2 pizzas, então, em vez de usar 4 copos de farinha de trigo, eu vou ter que usar 8 copos de farinha de trigo. E isso vai ter que ser com os outros ingredientes, né? Se eu quiser fazer 2 pizzas, eu tenho que dobrar a quantidade de ingredientes. Se eu quiser fazer 3 pizzas, eu tenho que triplicar a quantidade de todos os ingredientes. E o nome disso em matemática, isso é matemática pura, é proporcionalidade, certo? E a gente vai ver agora a parte teórica, a definição, que é importante, né? É a alma da nossa aula de hoje. Então vamos lá, aqui na tela comigo. Na matemática, consideramos que grandeza é tudo aquilo que pode ser contado ou medido. Então a gente normalmente quando fala a palavra grandeza, acha que é uma coisa grande, né? Grandeza é uma coisa grande, não. Grandeza é qualquer coisa que a gente pode contar ou medir. A idade de uma pessoa pode contar? Pode, é uma grandeza. A massa de uma pessoa, que a gente chama de peso erradamente, a gente pode medir? Pode, então é uma grandeza. A distância entre 2 cidades, a gente pode medir? Pode, então é uma grandeza. Qualquer coisa que a gente possa contar ou medir, em matemática é chamada de grandeza. Essa é a primeira coisa importante que a gente precisa aprender hoje, tá? Olha aqui comigo de novo na tela. Grandezas diretamente proporcionais, que é justamente a aula de hoje, são aquelas grandezas onde a variação de uma provoca a variação da outra numa mesma razão. Feito que a questão lá da pizza, né? Se uma dobra, a outra também vai dobrar. Se uma triplica, a outra também vai triplicar. Se uma é dividida em 2 partes, que eu também posso dizer, eita, hoje em vez de fazer uma pizza para uma família, eu vou fazer uma pizza brotinho para uma pessoa só. Então eu vou usar metade dos ingredientes. Então eu tenho que usar metade na mesma proporção. Então voltando aqui, ó, se uma dobra, a outra dobra. Se uma triplica, a outra triplica. Se uma é dividida em 2 partes iguais, a outra também é dividida à metade. Então, a gente precisa saber o que é grandeza, tudo que pode ser contado ou medido. E grandezas diretamente proporcionais é quando elas crescem juntas ou diminuem juntas na mesma proporcionalidade, certo? Teoria matemática, né? Vamos agora para os exemplos, que no exemplo a gente já tem aquela primeira luz, né? Então vamos ver o exemplo que a gente trouxe aí. Sim, antes de falar dos exemplos, para a gente fazer o cálculo das grandezas diretamente proporcionais, a gente vai usar um teorema matemático chamado Teorema Fundamental das Proporções. Olha aqui comigo no quadro. Teorema Fundamental das Proporções diz assim, em toda proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. E tem uma formulazinha aí, ó. Então eu tenho aqui, ó, proporção é a igualdade entre 2 razões. Então eu tenho aqui a razão A sobre B igual a razão C sobre D. Então eu tenho uma razão igual a outra. Isso é uma proporção. E aí, se eu multiplicar os meios, que no caso B e C, e os extremos, a gente vai estabelecer uma igualdade. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos.
É isso que a gente vai usar agora para resolver alguns probleminhas, certo? Eita, eu não sei usar não. Ótimo, você está no lugar certo, vai aprender agora, tá? Então vamos ver o nosso exemplo. Para fazer 6 bolos, um padeiro utiliza 1.500 gramas de farinha. Quanto ele gastaria para fazer 10 bolos, certo? Então esse é o problema que a gente vai resolver. Para a gente resolver esse tipo de problema, grandeza diretamente proporcional, que aqui eu já posso ver que existe uma proporção entre a quantidade de bolos que eu preciso fazer e a quantidade de farinha que eu vou usar, tem umas regrinhas básicas importantes. Olha comigo aqui na tela. Primeira coisa, a gente precisa identificar as grandezas, tá? Fica aí na tela comigo. Depois a gente precisa verificar se elas são diretamente proporcionais e depois a gente vai armar e calcular. Então, ó, foco aqui no problema. Vamos identificar onde é que estão as grandezas. O que é grandeza é tudo que pode ser contado ou medido. Então, quais são as grandezas que eu tenho aqui? Bolos e farinha. Porque é o que eu estou contando aí. Eu estou contando quantos bolos eu quero fazer e estou contando quanto de farinha eu vou gastar. Então, essas são as minhas grandezas. E elas são diretamente proporcionais. Por quê? Porque quanto mais bolo eu vou fazer, mais farinha eu vou precisar. Né? Quanto mais bolo, mais farinha. E aí, ó, eu tenho que, com 6 bolos, eu preciso de 1.500 gramas de farinha. E se eu quiser fazer 10 bolos, quantas farinhas eu vou precisar? Quantos gramas de farinha eu vou precisar? Não sei. Em matemática, quando a gente não sabe de uma coisa, a gente representa por uma letra. Normalmente a letra X. E aí, ó, a gente vai usar o teorema fundamental das proporções. Produto dos meios igual ao produto dos extremos, certo? Então vai ficar 6 vezes x igual a 10 vezes 1.500. E aí, normalmente, em 80% dos casos, ou 90%, a gente vai ter uma multiplicação e depois uma divisão para resolver isso. Olha a multiplicação aí, 10 vezes 1.500. Então, 10 vezes 1.500 é 15.000, então vai ficar 6x igual a 15.000. Para descobrir o valor de x, basta pegar o 15.000 e dividir por 6. E aí eu encontro 2.500. E aí, dessa forma, eu consigo determinar quanto de farinha eu vou precisar para poder fazer 10 bolos no lugar de 6. Então a regra é essa. Se você seguir esses passos aí, né, é feito fazer a pizza lá. Tem os ingredientes e depois tem lá o passo a passo da gente fazer a pizza, né? O modo de fazer. Então esse é o modo de fazer para as grandezas, tá certo? Primeiro eu preciso identificar quais são as grandezas. Isso aí é uma coisa importantíssima desse assunto que a gente está estudando hoje, que a gente não pode. A gente precisa saber exatamente o que são as grandezas. Então não esqueça, grandeza é qualquer coisa que pode ser contado ou pode ser medido, tá certo? Então a gente vai identificar as grandezas nesse problema que a gente viu agora. A gente viu que as grandezas, bolo e a farinha de trigo, tá certo? Depois a gente vai identificar se elas realmente são grandezas diretamente proporcionais, porque a gente vai ver, inclusive em aulas posteriores, que nem todas as grandezas elas são diretamente proporcionais. E aí a gente precisa lembrar que grandezas diretamente proporcionais são aquelas grandezas que quando uma aumenta, a outra também aumenta. E quando uma diminui, a outra também diminui, ou seja, elas aumentam juntas e elas diminuem juntas, obedecendo à proporção, né? Porque se a gente não obedecer à proporção, a pizza vai ficar muito salgada, né? Como eu estava falando no começo da aula de hoje, tá certo? E depois a gente vai fazer o cálculo, a gente vai armar e fazer o cálculo. E para fazer o cálculo a gente vai usar o quê? O teorema fundamental das proporções, certo? Mas aí eu já falei da teoria, já dei um exemplo e agora chegou a sua vez. Então nós vamos para o desafio, tá? Então foca aqui na tela comigo. E aí já pega o seu caderninho para anotar o desafio, porque você vai copiar, vai responder e depois vai mostrar ao seu professor lá quando a gente estiver nas aulas presenciais. Então, Juliana recebeu R$ 500 de comissão pela venda de 600 peças. Se tivesse vendido 780 peças, quanto dinheiro ela teria recebido? Então esse é o problema que você vai resolver, tá? Então anota aí direitinho. E aí, para resolver esse problema, você vai seguir aqueles passos que eu lhe disse. Identifique as grandezas, veja se elas são diretamente proporcionais e faça o cálculo. Ok, minha gente? A gente vai ficando por aqui. Não deixe de fazer a atividade e até a próxima aula. Fiquem com Deus. Tchau.